Paz, meus irmãos, bom dia aos pais, um feliz dia dos pais aí, aos pais que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto importante, um assunto que Deus colocou no nosso coração essa semana, né? Tivemos compartilhando isso na nossa célula de quarta-feira e a gente queria repartir com vocês um pouquinho desse pão também, um assunto que é importante, né, para nossa vida como igreja, para nossa vida como discípulo, que é a frutificação. Mas antes da gente falar desse assunto, vou pedir para o Rafa aqui estar orando por nós, orando por vocês aí que estão em casa, amém? Amém. Esse aqui é um assunto muito interessante, a gente na célula como é um assunto que rende muito, são coisas que é falado a respeito disso e até uns entendimentos, né, que às vezes a gente tem diferente, né, de a gente pensava lá atrás e hoje pensa diferente. Vai ser bom para a gente conversar sobre isso. Orar, igreja. Amém. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por todos aqueles que estão assistindo, Pai. Aqueles que puderem, ó Pai, tirar esse tempo também para orar conosco, Senhor. O Senhor se derrame sobre cada um, ó Pai. O Senhor dê graça aqui sobre a nossa vida, sobre aquele que está ouvindo, para que o assunto seja transmitido com clareza, Pai. Não queremos aqui trazer confusão, e sim que a Sua palavra, Pai, seja estabelecida aqui com autoridade, Senhor. Por isso nós te louvamos aqui, te pedimos, ó Pai, direção nesse tempo, Pai. Sim, papai. Seja assim, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guia aqui o rei em tudo aquilo que ele tem para falar, Pai, que aquilo que está no coração dele, o Senhor possa ser sobre ele e ministrar sobre isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vou pegar aqui a bolinha. Queria começar esse assunto aqui falando de um texto-chave, né, para nós, que é o texto de João 15:16. Diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem em meu nome, o Pai vos conceda, né? Então esse é um versículo chave para nós, né? Porque Jesus ele nos escolheu para sermos frutíferos, né? Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu para que a gente vá e dê muitos frutos e o nosso fruto permaneça, né? Então eu queria começar esse assunto aqui falando de alguns tipos de frutos, né, que a gente vê na Bíblia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. O primeiro fruto que eu queria falar aqui é o fruto da luz, né, Rafa? Tivemos conversando lá na célula, um fruto importante, né? Não sei o que vem na sua cabeça quando você ouve falar assim, o fruto da luz, né? Eu fiz essa pergunta lá na célula pra galera, né? Teve gente que acertou, teve gente que veio assim, porque quando a gente pensa em luz, né, algumas coisas vêm à nossa cabeça, né? E eu queria ler um texto aqui para planar um pouquinho esse fruto, né? Que é o texto de Efésios 5, do 8 ao 10, que diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então nós vemos aqui, né, o fruto da luz. Qual que é o fruto da luz? Justiça e verdade, né? Por isso que a gente sempre fala, né? A gente tem até um assunto, né, na nossa apostila chamado Andando na Luz, né? Que é uma pessoa que antes andava nas trevas, né? E hoje faz parte, né, do reino da luz. Deus trouxe, né, para o reino da luz uma coisa que não cabe mais para essa pessoa é andar, né, com a sua vida encoberta, com seus pecados encobertos, né? Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser verdadeiros, né, sobre nossos pecados, né? Não devemos encobrir as nossas falhas, o nosso pecado, né? Devemos ser verdadeiros sobre nós, né? Devemos ser transparentes, né? Então o fruto da luz é a gente ser transparente, a gente ser verdadeiro, né, Rafa?
Muito importante isso, né? Você vê que o pecado, aquele que encobre, né, as suas transgressões, ele anda nas trevas, ele anda, né, no escuro, ele não manifesta, né, o fruto da luz, né? E esse é um fruto muito importante, né, para a nossa vida como discípulo. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser transparentes, né, falar a verdade uns com os outros, né, falar sobre nós, mas também ajudar o nosso irmão, ser verdadeiro com o nosso irmão, né? Então esse é um tipo de fruto também na nossa vida, né, o fruto da luz. A gente até fala pouco sobre isso, né? A gente fala sobre andando na luz e tal, mas nunca falamos assim sobre o fruto, né, da luz Exato. assim. Tem que ter algo para operar, né? A gente fala fruto, entendimento nosso na célula. Ah, é que lá atrás a gente pensava em fruto se eu ganhasse só um discípulo. E Sim, isso é um baita fruto. Não que não seja um fruto, né? Mas não é só isso. Tem outras coisas que vai andando. Por exemplo, o fruto da luz, né? Tem coisas que não cabem mais para nós como discípulo. Tem coisas que são inegociáveis. Então aqui a palavra fala assim, ó, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então é um fruto que a gente tem que buscar, fruto que a gente precisa na nossa vida. Tem mais aí, né, Rê? um outro fruto, né, é o fruto de arrependimento, né, que tá lá em Mateus 3:8, né, que diz assim: "Deem fruto que mostre arrependimento". E o que que é o fruto de arrependimento? O fruto de arrependimento é você saber que hoje nós somos filhos de Deus e nós precisamos andar de acordo com essa identidade como filho de Deus. Então tinha coisas que eu fazia antes, quando eu não entreguei minha vida para Jesus, quando eu andava segundo minha própria carne, que hoje não cabe mais para mim. Então, o fruto de arrependimento é olhar para essas coisas que eu fazia que não agradam a Deus e falar, cara, isso não cabe mais. Isso não cabe mais para um discípulo. Eu fazia isso quando eu era ímpio, cara. Eu agia assim quando eu era ímpio, mas Deus me deu uma nova identidade. Então agora eu não posso mais. Então eu tenho que olhar para essas coisas e dar fruto de arrependimento. Falar, pô, eu era assim, mas agora eu sou Não assim. remorso, né? Não É remorso, né? Por que é o diferente. arrependimento? O arrependimento, ele é mudança de mente. Então, assim, a forma como eu pensava antes de conhecer a Cristo, a forma que eu agia, a forma como eu me vestia, tudo isso, cara, a gente precisa alinhar com a palavra, porque Deus, ele tem um padrão, né? Deus, ele tem um padrão, o reino de Deus, ele tem um padrão, ele tem uma linguagem, né? Então, quando a gente se converte, cara, a gente vem todo estragado, né? A gente vem do mundo estragado, a gente vem com manias, que não combinam com o reino de Deus, não é só o pecado, porque às vezes a gente pensa só no pecado, né? Às vezes eu não sei se você já teve essa experiência de falar para alguém que ela precisava se arrepender, e a pessoa fala, mas eu não roubo, não fumo, não mato, eu vou me arrepender do quê, né? Às vezes associado só a ações, né, algumas coisas desse tipo, mas o arrependimento ele vai muito mais além do que isso. O arrependimento é Sim. uma mudança mesmo de mente, cara. É que nem o Gladson fala lá, né, dos peixinhos lá quando ele vai ver a série do The Chosen, né? Aquele monte de peixinho para um lado e de repente um vira. A mudança de direção, né? O arrependimento, a palavra metanoia, né? Fala assim, você está andando para cá, você entendeu que não é esse caminho, você voltar. Outro caminho, então é a mudança de direção, né? Coisa igual a gente estava falando, que não dá mais. Sabe, às vezes a gente está no remorso, cara, e o remorso você ainda não mudou de direção. Você está ali andando, mas aí vai dando aquela Sim, tropeçadinha, o pecadinho de estimação que a gente fala às vezes, né? Que brinca com isso às vezes a respeito disso, mas na verdade é essa mudança de mente, né? O metanoia, é essa mudança de direção, realmente. sim. E entender, cara, que esse arrependimento ele tá ligado não só à ação, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa ela acha que ela é boa e o problema é só o que ela faz de errado, né? Então, o problema não sou eu, o problema é só as coisas que eu faço. Mas na verdade, a nossa natureza ela foi corrompida. Exato. Então, eu só faço aquilo de errado por causa da minha natureza. Então, o arrependimento é um arrependimento de mudança, de saber, cara, que eu, cara, sem Jesus, cara, é terrível. É terrível. E não é pelo que eu faço. Nada se salva. A minha natureza, ela tá corrompida, né? E saber que eu preciso do Senhor, né? E aí você pega
e começa a andar, a alinhar sua vida segundo a palavra. Não segundo os pensamentos que você tinha, não segundo o mundo diz, mas diz... Não, a gente começa a alinhar a nossa vida com a palavra e a gente começa a ver que, cara, tem coisas diferentes dali que a gente, às vezes, que foram encurtidas no nosso pensamento, né? Coisas desse mundo que a gente vai trazendo, toda essa bagagem, né, corrompida, que a gente precisa alinhar e falar, cara, isso não cabe, cara. Isso não cabe para um discípulo. A Bíblia fala que é pecado? A Bíblia fala que não é pecado? Cara, tem coisa que não convém, cara. Tem coisa que não convém. Tudo é lícito. Então é uma mudança de mente, é um alinhamento de vida com a palavra. É você sair, deixar toda essa bagagem que o mundo nos trouxe e alinhar a vida com a palavra, né? E seguir assim. Então esse é um fruto de arrependimento, um fruto de mudança, né? Então... Exato. Só para acrescentar também, às vezes quando a gente se converte, a gente tem muito aquela coisa de, isso é pecado? Mas se eu fizer isso, isso é pecado? Ah, tá, mas fulano de tal faz. Ah, mas isso fulano também fez. Às vezes a gente compara com pessoas. Às vezes até no meio cristão. Mas quem é o nosso modelo? Ele é o parâmetro, ele é o padrão, ele é aquele que a gente tem que olhar e se parecer. Então você vê que aí a coisa começa a ficar mais difícil de falar de arrependimento. Não é simplesmente, o fulano faz ou não. Não é isso. Existe um padrão. A gente sabe que a gente quer agradar o Senhor, quer agradar o coração dele. Tem uma forma... Um outro fruto aqui, cara, esse é interessante, cara, que é o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, né? Vamos ler aqui. Tá lá em Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 ao 23. Eu já vi algumas pessoas, cara, tratar cada um desses itens aqui de maneira separada. Só que aqui ele não está falando dos frutos do Espírito, ele está falando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, né? E é interessante, cara, que eu estava pensando sobre isso. Que, por exemplo, né, a gente pode olhar aqui, ó, questão da paciência, por exemplo. Cara, quem tem filho aí vai falar assim, pô, hoje meu filho me deixou daquele jeito, a vontade foi de dar um cascudo nele. Mas aí Deus veio e me deu graça e paciência, né? E, cara, aí a gente pode tratar isso, esse fruto do Espírito, como se esse fruto estivesse tratando em nós uma ação, corrigindo em nós uma ação. Cara, só que é muito mais além do que isso, porque esse fruto do Espírito, ele não vem, cara, tratar pelo menos uma ação, para que na hora que você passe por um perrengue lá, você tenha paciência. Na hora que você passe por um perrengue lá, você não fala grosso com a sua esposa, você consiga se controlar. É muito mais do que isso, porque quando você olha para o fruto do Espírito, cara, a questão aqui é a transformação, porque esse fruto, ele não quer transformar apenas a nossa ação, mas ele quer fazer de nós uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, uma pessoa amável, não ação, porque você pode até ver que a gente conversa, convive com pessoas, você pode ver que as pessoas às vezes têm ali uma ação de bondade, uma ação que expressa paciência, mas às vezes é aquele momento, naquele momento ali, mas ela não é paciente, mas naquele momento ela teve paciência, ela não é amável, mas naquele momento ela foi amável, entendeu? E o fruto do Espírito é um fruto de relacionamento com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele está em nós, todos nós que recebemos o Senhor e entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos um presente do Senhor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, esse relacionamento vai produzir esse fruto de transformação. Não só de na hora de eu passar um perrengue eu ter ali paciência, mas de me formar uma pessoa paciente. Eu se tornar uma pessoa paciente, eu se tornar uma pessoa mansa, eu se tornar uma pessoa amável, né? Eu não sei se você já teve experiência, você que está nos assistindo, o próprio Rafa, de às vezes conversar com alguém já bem velhinho, assim, que dedicou sua vida ao Senhor, e aí você conversa com aquela pessoa, você não precisa nem ver as atitudes dela. Só pela conversa você percebe que aquela pessoa é amável,
só pela conversa você percebe que aquela pessoa é paciente. Por quê? Porque ela foi transformada durante a caminhada dela com o Senhor, né? O Espírito Santo foi moldando, né? Então acho que esse fruto é muito importante, o fruto do Espírito. Porque esse fruto é um fruto de transformação. É esse fruto que vai nos moldar, né? E aí quebra com todo aquele conceito, cara, que diz assim, cara, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Entendeu? Cara, porque isso não cabe para nós, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma nova identidade, e esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai produzir em nós. Cara, eu sou uma pessoa grosseira, eu sou uma pessoa grossa, eu não sei tratar minha esposa, eu não consigo tratar meus filhos, cara, eu sou impaciente. Mas o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai formar em nós esse caráter. Ele vai formar uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, uma pessoa amável, né? Fala, não é só a atitude, né? Pode ter várias atitudes assim, né? Sim. Ímpio. Pode ter várias atitudes. Né? Mas a questão é a formação do caráter, né? Esse é um fruto importante, porque é uma mudança que você vai tendo, assim, é uma mudança, não é algo simplesmente que, porque tinha uma pessoa que não conhecia aqui, então eu fiquei meio assim de me rebelar ali na frente dela, então eu tive uma atitude paciente. Eu fui ali bondoso com meu filho, mas se eu tivesse em casa, rapaz, eu ia pegar esse Assim menino. mesmo. E não é assim, né? A gente vai se tornando uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, a partir do momento que esse fruto começa a ser manifestado na nossa vida. E esse fruto, cara, ele é um fruto de relacionamento mesmo, Exato, cara. É um fruto exato. de relacionamento. Não tem como se não for pro Tem relacionamento. que gastar tempo, cara, buscando o Espírito Santo. Eu acho que é um fruto de transformação, né, do nosso caráter que passa também pelo reconhecimento. Da gente saber, cara, falar, cara, eu sou mal, cara. Sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa estressada, sou uma pessoa que eu não consigo ser amável com a minha esposa. E buscar o Espírito Santo, Exato. porque, cara, o Espírito Santo ele tá em nós, né? Com a busca, o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai produzir em nós. É possível, cara, eu me tornar uma pessoa amável, porque isso é um fruto do Espírito, cara. Então, algo que Deus nos deixou, né? Então, esse é um fruto muito importante, né? Que a gente, pra nossa vida. Eu queria falar de um outro fruto, cara. Eu tava estudando sobre a questão dos frutos e eu não tinha ainda percebido esse que eu vou falar aqui, cara, mas eu gostei muito, que é o fruto dos lábios que confessam a Jesus, cara. Eu não sei nem se eu já tinha ouvido falar sobre essa questão assim, mas me chamou muito a atenção e eu queria ler com vocês, que é o texto de Hebreus 3:15, que diz assim, ó: portanto, ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto, aqui ó, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, qual que é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus? Aí ele fala aqui, né? O sacrifício de louvor, né, cara? Vê que um discípulo de Jesus, cara, o reino de Deus ele tem a sua linguagem, cara, de amor, de louvor, né? Então, não cabe para um discípulo a linguagem de reclamação, de murmuração. E aqui ele dá uma ênfase que ele fala do sacrifício de louvor, né? O que é o sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor é um esforço de louvar a Deus, cara, quando as coisas não estão bem. Porque às vezes louvar a Deus quando tá tudo bem é fácil, né? Louvar a Deus quando a gente tá lá em meio à comunhão, a gente vai ouvindo os testemunhos, né? Mas também tem essa questão da gente louvar a Deus quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão legal, quando a gente passa pelo dia mal, ou até na questão, né? Hoje, se você para numa fila aí de supermercado, cara, você vê a pessoa reclamando, reclama do governo, reclama do preço, reclama do caixa, reclama da demora, e reclama. E tudo isso vai inflamando, cara. Cara, mas pra nós, discípulos de Jesus, cara, é uma linguagem que não cabe, cara. Essa linguagem de reclamação, de murmuração, cara, porque nós temos um Senhor e, cara, aqui, nós estamos aqui só de passagem, cara, né? Então, a nossa linguagem, ela precisa ser uma linguagem de louvor, cara, uma linguagem de gratidão, uma linguagem de contentamento, né? A gente não pode ficar entrando em debates, né?
assim, como eu digo assim, questão de debate, é ser Grande inflamado, discussão, né, por essas discussões, sobre governo, cara, você viu como tá o preço de não sei o quê, você viu como tá, só sobe, cara, o salário não sobe. Cara, a gente sabe de tudo isso, cara, mas nossa vida não tá pautada nessas coisas, porque Temos nós um temos um governo, né? Senhor, né? Cara, Deus, ele é provedor na nossa vida, ele cuida da gente. Tudo que a gente tem, tudo que a gente tá passando, cara, tá nas mãos do Senhor. Então não cabe pra nós essa linguagem de murmuração, né? E não só a questão da gente não murmurar, como a gente também nem dá assunto pra essas coisas, sabe? Ficar se envolvendo em conversa ruim, né? Conversa de pessoas que estão desanimadas com isso, desanimadas com aquilo e acaba inflamando, né? Nossa linguagem tem que ser sempre uma linguagem de louvor, cara. É uma coisa que a gente não fala muito, mas fala muito assim. A gente não percebe muito. Parecer errado. É a murmuração. Sim. Cara, isso é algo assim. Revela um coração é grato, um coração sem pensamento. É muito perigoso, porque quando você começa a murmurar, seu coração vai estar sendo revelado. Às vezes você não está vendo que você está fazendo isso. Sim. Às vezes é preciso vir um irmão chegar e falar, ó, Renato, tá falando. Não é bem assim. E às vezes ele tá falando, e eu não falo nada, de repente eu tô fazendo igual. Eu entro na discussão, e vai um negócio assim que é perigoso. É perigoso. Então a gente tem que tomar uma posição sobre isso mesmo, né? É estar sempre vigiando sobre essa murmuração. É perigosíssimo. Tá? Beleza. Um outro fruto que eu queria falar aqui é o fruto também, né? O fruto da multiplicação, né? O Rafa começou, quando a gente começou aqui o assunto, o Rafa falou, né? No começo a gente sempre falava pensava no fruto. Fruto é assim, formar um outro discípulo, né? Exato. Isso é um fruto, né? Eu ganhar, né? E a gente sabe que tem vários outros frutos, né? A gente viu aqui o fruto de caráter, né? O fruto de arrependimento, fruto da luz. Mas a gente também, existe também esse fruto da multiplicação, né? Eu queria ler com vocês esse texto aqui, que é o texto de Gênesis 1:28, que diz assim, ó: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra", né? Então, existe também o fruto da multiplicação, né? Deus, ele nos capacitou, né, para a gente gerar vida, né? A verdade é essa, o Espírito Santo está em nós, Jesus está em nós, né? E nós temos essa capacidade. Inclusive, Jesus, ele nos abençoou, né? Quando ele dá lá o mandamento, né, de Mateus, que ele fala assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ali Deus, ele está nos abençoando, né? Também para essa multiplicação, para essa obra de fazer discípulo, né? E todo discípulo, qualquer um, desde o menor ao maior, ele está capacitado a multiplicar, né? É claro que a gente falar aqui, não tem como um pé de banana dar goiaba, né? Não tem como, um pé de banana vai dar banana. Então é natural que um discípulo ele gere outro discípulo, né? É muito importante esse fruto também na multiplicação, saber que a gente é responsável em gerar uma vida. A gente é responsável em multiplicar, né, Rafa? Eu acho que é o que mais pegava assim quando falava, porque igual eu falei no começo, eu só tinha visão de uma coisa. Né? De fato é também, né? Isso aqui, mas a gente tem que ficar, como eu posso dizer, a gente tem que desejar isso, né? Essa multiplicação. Porque se você está se alimentando do Senhor, você vai dar de alimento para outro, é a mesma coisa do que você se alimenta. Então a formação ela vai ser a mesma. Você vai formar outro discípulo. Acho que isso aqui é algo que todos devem buscar, né? Sim, com Não tem certeza. É porque às vezes você pode olhar igual os dons, né? Quando a gente vai falar de dons, que falar, procurar com zelo, pedir com zelo, né? E tal. Mas esses frutos, vários que a gente está falando aqui, eu acho que o da multiplicação é algo que a gente fica muito atento também. Porque se você está discipulando, se você está investindo em alguém, a pessoa vai ser igual a você. Porque ela está Sim. se alimentando daquilo que você se alimenta. Então, não dá para você chegar e ficar falando para uma pessoa, faz isso, aquilo, mas você não faz. A pessoa está olhando com você, anda perto de você,
Não faz. Sim. Não tem como. Não vai acontecer. A gente tem que ficar atento aqui para esse fruto da multiplicação também. E é interessante, Rafa, porque não é só, por exemplo, ganhar alguém, por exemplo. É um fruto você ganhar alguém para Jesus. Mas, por exemplo, no nosso meio também, por exemplo, existe a multiplicação dos talentos, cara. De você, por exemplo, eu sou músico. Então, eu também tenho a responsabilidade de cooperar com a formação de outro músico. Exato. Né? A gente tá lá hoje, tem esse serviço aqui da tecnologia, de filmagem e tal, né? Mas a gente percebe que no nosso meio também tem pessoas que têm essa graça, Tem né? graça E aí isso. ter essa responsabilidade, essa visão, esse olhar de também trazer essa pessoa para perto, multiplicar também o talento, né? Sim, concordo. Então eu acho que esse fruto da multiplicação, ela tá relacionada a você ganhar uma vida, você gerar, você formar um discípulo, mas você também cooperar, né? Com os talentos, com os serviços, né, com o dom que Deus nos deu, e pegar aqueles que são mais novos, aqueles que estão, e também ir instruindo, né, nesse caminho. Pô, esse cara aqui, ele tem o mesmo dom que eu, ele tem dom para música, então eu vou chegar mais perto dele, eu vou cooperar. Esse aqui tem dom para o serviço, esse aqui tem dom para a palavra, e ir também multiplicando, né, os talentos, né, isso também é um fruto também, né, fruto no meio da igreja, né, cara, muito importante. Pacote. É um vem pacote. junto, vem junto. Exatamente. Então nós vimos aqui, cara, ó, nós vimos aqui o fruto da luz, né? Nós vimos aqui o fruto dos lábios que confessam o Senhor. Nós vimos aqui o fruto de arrependimento, o fruto do Espírito, o fruto da multiplicação. Agora, cara, queria fazer uma pergunta, cara. Qual a importância, cara, da frutificação? Nós falamos aqui de vários tipos de frutos, né? Mas qual é a importância, cara, desse fruto, Qual cara? o peso, né? Cara, porque a gente vai ver aqui, ó, Mateus 7, 15, 20, e aí a gente vai conseguir ter uma noção da importância, cara, da frutificação na nossa vida. Jesus, ele vem falando assim, ó, cuidado com os falsos profetas, né? Mateus 7, do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão, né? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Aqui Jesus ele está nos ensinando a como discernir, né, os falsos profetas, os falsos mestres, né, olhar para a vida deles, olhar para os frutos, porque, cara, inclusive até na internet, cara. Hoje na internet o que tem de gente falando, e às vezes fala até bonito, cara. Mas eu tenho até dificuldade de ouvir algumas pessoas. Eu vou lá, quero saber como que é a vida, eu quero conhecer. Pessoas que eu não conheço, que eu não sei como andam, eu tenho até um pouco de dificuldade de ficar seguindo, de ouvir, porque eu não conheço os frutos, né? Porque pelos frutos a gente conhece. Às vezes a pessoa fala bonito, cara, mas a vida dela é toda. Tá toda fora, cara, tá toda torta. A forma como ela trata os filhos, a forma como ela trata a esposa, trata as pessoas ao seu redor. Cara, o cara anda mal pra caramba, mas aí na frente de uma tela, aí o cara fala bonito, o cara se arruma todo. E então, aqui Jesus ele tá nos ensinando a conhecer, né? Através do fruto, mas cara, tem uma outra coisa que pesa, cara. Que eu acho que pra nós é até mais importante do que aprender a discernir o que tá errado, que é a gente ser modelo. E como que as pessoas vão ver que verdadeiramente a gente somos discípulos de Jesus. Hoje a gente vê aí, cara, que hoje, quando se fala de igreja, se fala de cristianismo, você vê que há uma divisão, né, no nosso país. Ah, a pessoa é teu amigo até você falar que é crente. Você fala que é crente, ela já torce o nariz. Porque tem uma visão errada, distorcida do que é um cristão. Por quê? Por causa dos falsos testemunhos, cara. Pessoas que não dão bons frutos. E aí a pessoa fala assim, ah, pra mim ser crente igual esse daí, eu prefiro ser do jeito que eu sou mesmo. Coloca tudo no saco ali. Junta tudo, entendeu? Vai falar assim, ah, cara, esse negócio aí, cara,
pessoa fala de Deus, a pessoa prega, mas a vida dela é bagunçada. E as pessoas veem, né? E acaba generalizando. Então, às vezes você fala que é cristão, cara, a pessoa já te olha até meio torto. Mas como que as pessoas vão ver e reconhecer de fato Jesus na nossa vida? Saber que nós somos de fato discípulos de Jesus. Cara, é através dos frutos, cara. Esses frutos que a gente leu aqui, ó. Fruto do Espírito, né? Essa transformação de caráter que vai nos formando mais paciente, que vai nos formando pessoas amáveis, né? O fruto dos lábios, né? Pessoa que está sempre ali com gratidão, né? O fruto de arrependimento, uma pessoa que olha para nossa vida e fala, cara, legal, cara. Eu lembro de uma experiência que eu tive de conhecer um rapaz, assim, ver um rapaz que me conheceu na época que eu não era cristão, né? E depois ele me viu, assim, depois de um bom tempo, cara. E aí a gente começou a falar das coisas, né? Que a gente vai falar, cara, isso aqui não faço mais isso não, cara. Mudei, agora eu não sou mais assim. Era difícil pra acreditar, né? Não, cara, o cara ficou assim, mas você, mano? Logo você. Mas as pessoas, elas ficam impactadas com essa transformação, né? De saber que você abandonou aquela vida, que hoje a sua vida é diferente, né? Então esses frutos, né? O fruto de arrependimento, o fruto da luz, né? De você ser verdadeiro, né? Hoje as pessoas, elas dão um jeitinho pra tudo, né, cara? Elas dão um jeitinho pra tudo, não são verdadeiras, não são transparentes. E aí quando você é verdadeiro, que você fala a verdade, né? E não apenas falar a verdade, mas a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor, né? Então quando você fala a verdade em amor, quando você fala a verdade pra ganhar, né? Você fala... Isso acaba assim, né, cara? As pessoas pegando confiança. Então são frutos, cara, que as pessoas vão vendo e vão falar, cara... Ó, eu não gosto de crente não, cara, mas se um dia eu me converter, eu quero ser igual o Rafa. Eu vi que o Rafa é sério, o Rafa anda com Jesus, cara. Então os frutos eles revelam, né? Eles revelam não só uma coisa ruim de você reconhecer os falsos profetas, mas ela revela também o senhorio de Jesus na nossa vida. Ela revela o poder que tem o evangelho. Ela revela o que Jesus veio fazer, né? Então é muito importante a gente buscar ser pessoas frutíferas nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade, porque os nossos frutos, depois a gente vai ler aqui, os nossos frutos, eles glorificam a Deus, cara. Sim. Jesus, ele é glorificado quando a gente dá frutos, né, Rafa? Experiência tem semana. Verdade. Eu uma pessoa, um casal assim, o pai trabalha comigo. Fala muito do Senhor e tal. Eu me senti tão honrado por isso, porque vai ganhando a confiança, né? E aí quando eu fui almoçar com eles, eu acho que eu nem comentei isso com ninguém, nem com a Celo, com o Rê. Chegou a gente foi almoçar na casa deles e eles pegaram e deram uma notícia pra gente. Eles iam ser papais, né? Nem a família, nem pai, nem mãe sabia. Eu me senti assim tão honrado. Por quê? Porque eu sempre andei em verdade, sempre andei ali falando com ele o que tinha que ser dito. E aí quando chegou numa hora dessa que ele queria comentar, falar com alguém, não sabia como que ia ser a reação de ninguém, cara, ele lembrou de mim e da Michelle. E aí foi muito bom. Eu me senti assim extremamente honrado. Mas eu entendo que isso foi um fruto. É um período que a gente vem falando do Senhor, ministrando a palavra e vai ganhando a confiança. E acabou que chegou nisso, né? Queria deixar esse testemunho aqui porque eu achei pertinente, foi bem tenso, assim. Legal, cara. Não, é isso mesmo, cara. E você vê que uma vez o Isaías levou um convidado dele lá na reunião, e aí eu já fazia parte da música, né? Já fazia parte do louvor, tava com os irmãos ministrando. Aí o cara esse cara tinha morado na minha rua. Aí o cara chegou lá e falou assim: e aquele menino lá, aquele lá é o Renato? Aí eu falei, é o Renato. Pô, cara, não acredito, cara. Cara, eu achei que o destino desse cara ia ser marginal, ser preso, e ele tá aqui, aí, cara. É legal, né, cara? Você saber que o Espírito Santo transforma, né, cara? São frutos, né? São frutos de uma caminhada com o Senhor que vão se tornando ali visíveis para a sociedade, né? Da mesma maneira que se eu pisar na bola também, cara, e fizer alguma coisa ruim, as pessoas vão ver, né? Não que a gente é perfeito, assim, né, cara? E a gente tá buscando a perfeição. A gente erra, a gente faz. Né? Mas o caminho do arrependimento, cara, ele vai gerando em nós essa transformação. Eu posso até
cair aqui numa casca de banana e tal, e dar uma escorregada, mas é algo que não é constante na minha vida, Exato. né, cara? Eu levanto, tiro aquela casca de banana e vida que segue, e o Espírito Santo vai nos transformando, né? E a sociedade vai vendo essa transformação, vai vendo essa mudança, e vai dando credibilidade pro Senhor, né? Vai dando credibilidade pra palavra, pra Bíblia, vai olhando, vai saindo e fala, pô, Jesus transforma mesmo, cara. Jesus, ele muda as pessoas. Então é muito importante, né? A gente buscar ser pessoas frutíferas, né? Agora, um assunto, cara, que eu... Cara, esse assunto, assim, me deixou, assim... Esse é legal. Me deixou, assim, cara, Esse é interessante. meditando, assim, cara, porque... Vou até fazer uma pergunta aqui pra nós aqui, cara. Será que é possível, cara, a gente tá ligado a Cristo, estar ligados em Cristo e não sermos pessoas frutíferas? Será que é possível? Tá ligado na videira, tá ligado no Senhor e não ser pessoas frutíferas? Porque a Bíblia diz que sem o Senhor, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, de fato, Ele é tudo isso que a videira. gente falou aqui da frutificação, todos esses frutos aqui, eles são consequências de um relacionamento com Deus, né? Sem Jesus, nada disso aqui, nem um fruto da luz, fruto de arrependimento. Sem Jesus, nada disso é possível. Mas será que é possível estar ligado no Senhor e mesmo assim não ser frutífero? Porque Jesus ele fala assim, ó, a gente vai ler aqui. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá fruto. Então será que é possível permanecer nele, uma vez que a frutificação não depende de mim, depende de um relacionamento com ele? Uma vez que depende dele, eu estar ligada nele e não ser frutífero? E aí, cara? É um E aí, assunto, meus irmãos? assunto pra gente debater. Mas vamos ler o que a palavra diz. Vamos ler aqui João 15, a partir do 1. Jesus ele começa dizendo assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Agora ó o 2, que interessante, ó. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim Ligado a Cristo. não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então você vê que é interessante, né? Porque aqui, ó, né, no 4, ele vai falando assim, né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então aqui a gente já vê que não tem como ser frutífero sem permanecer no Senhor. Mas Permanecer. só que no 2 ele fala, ó, todo ramo que ligado em mim, todo ramo que ligado em mim não der fruto, então ele fala de alguém que está ligado nele. Alguém que estava ligado nele e não deu fruto. E aí a gente tem o nosso entendimento. Exatamente. Tem um entendimento que de repente uma pessoa, nos casos, né? Que a gente levantou, que a gente conversou, é que de repente uma pessoa tá ligada a Cristo, mas é aquela pessoa que foi esfriando, foi aquela pessoa que foi ficando morna, né? E acaba que não tá dando mais fruto. Mas ela tava ligada. Tá ligada a Cristo. E a palavra fala o quê? Que ele importa. Exatamente. Isso assim aponta um pouco, cara, acho que até a questão religiosa, né, cara? A questão religiosa, sim. de você viver com Jesus de uma forma religiosa. Não, cara, eu frequento os cultos, eu frequento a célula, eu tô ligado ali, tô vinculado, tô debaixo de uma cobertura. Mas não é esse Mas, tipo exatamente. de Mas ligação. como que tá o teu relacionamento com o Senhor? Porque se você pega esse texto todo aqui, você vem falando, você vem percebendo aqui que Jesus ele tá falando de uma unidade. Ó, eu permaneço em você, você permanece em mim. Uma unidade entre a gente e o Senhor, né? Exato. Então isso fala de um relacionamento com Deus, cara. E muitas vezes a pessoa ela cai, cara,
na religiosidade mesmo, cara. Ela participa de reuniões, ela participa de células. Cara, mas como é que tá, cara? Se tirar a célula, se tirar as reuniões, como que tá você e Deus, cara? Como que vai ser você daqui pra frente, né? A gente teve todo esse a questão do processo de pandemia, que não pôde mais se reunir, e tal. Vai entrar nisso que eu falei também, vai desanimar, vai puxando, porque não tem nada disso mais, né? Então, a pessoa ela tava apoiada numa reunião, numa palavra que um pastor ia sim. trazer. Às vezes a pessoa, às vezes a reunião ela é um combustível, né, para pessoa passar a semana, né? Então a pessoa vai no domingo lá ouvir uma palavra, às vezes ali no momento de louvor ela dá aquela animada. E aí, meu, segunda-feira ela tá joia. Só que ela não se relaciona com Deus. Mas ela saiu da reunião bombando. Aí segunda-feira ela tá legal. Terça-feira ela já tá mais ou menos. Na quarta, cara, ela tá murcha. Cara, quinta ela tá chutando canela de todo mundo. Aí ela não vê a hora, cara, de chegar o domingo de novo. Por quê? Porque não tem essa conexão direta com o Senhor, né, cara? Direto com o Pai. Eu acho que isso é um problema, porque esse tipo de relacionamento, essa falta de relacionamento com o Pai, que nos torna infrutíferos. Porque o nosso Pai, cara, nosso Pai, como já me disse, né? O nosso Pai é fértil, cara. O nosso Pai é fértil, cara. A gente se relacionar com o Senhor, nós vamos dar frutos. Mas a nossa falta de fruto é justamente pela falta de relacionamento com o Pai, né? Essa questão de você dedicar um tempo ao Senhor, de você ter uma vida devocional, você buscar o Senhor, independente das formalidades, dos cultos, das reuniões, né? Você ter esse relacionamento com Deus. Eu acho que esse texto ele aponta um pouco para isso, né? De uma pessoa que se ligou a Cristo, que rendeu seu coração, mas vive uma vida religiosa, uma vida morna, não tem, né, essa paixão de buscar o Senhor, não tem fome, não tem essa sede, né? Às vezes é motivada pelo geral, né, pela igreja, ela tá junto, se a igreja vai para lá, ela vai, se a igreja fica, ela fica, mas na hora que ela precisa dar um passo sozinho, aí ela tem um pouco mais de dificuldade porque falta, né, e aí você vai vendo visível que às vezes a pessoa tá e você fala, cara, mas a pessoa não dá fruto, cara, a pessoa não consegue. Eu lembro que teve um casal, cara, no começo daqui da igreja em Guarulhos, cara, que eles não andam mais com a gente. E uma das coisas assim que motivaram eles assim a sair é que a conversa deles foi assim, cara, vocês ficam pressionando a gente pra dar fruto, cara. Foi essa conversa, entendeu? Cara, não é a gente que tá pressionando, é a palavra, cara. A palavra aponta para um caminho de frutificação. Tem coisas, cara, que pelo tempo que vocês caminham, pelo tempo que vocês já conhecem das escrituras, tem coisas que não eram mais para vocês estar fazendo, era para vocês já estar frutificando isso daí. Aí a pessoa se sentiu pressionada, tal. Claro que não foi só isso, tinha mais coisas por trás, né? Mas um dos discursos que ela deixou bem evidente foi esse, né? Que ela estava sendo pressionada da fruta. Mas o fruto ele é algo natural, cara. É algo que flui de um relacionamento com Deus, cara. Você começa a se relacionar com Deus, naturalmente vai percebendo, cara, que tem coisas na sua vida que não cabe mais, cara. Fala, cara, não dá mais pra mim ser assim. Cara, eu lembro que por exemplo, eu não gosto de ouvir música que não é cristã. Mas, cara, não foi ninguém que veio falar pra mim isso, cara. Ninguém que falou pra mim, falou, Renato, ó, música cristã é pecado. Não foi, cara. Eu tinha lá umas camisetas de banda, de rock. Cara, taquei a marreta lá, queimei as camisetas, quebrei os CDs. Mas não foi ninguém que falou pra mim. O próprio relacionamento com o Senhor, cara, levou isso. Foi me levando, cara. Falei, cara, isso aqui, cara, indiferente de ser pecado ou não, isso aqui não cabe mais na minha vida, cara. Porque hoje a minha vida é uma vida de louvor ao Senhor. Então eu quero aquilo que vai louvar o Senhor. Eu vou adequar a minha vida. E isso são frutos, né, cara? São frutos. E não são coisas que a gente pode produzir. Eu mesmo vou lá e vou produzir fruto na minha. Isso vai ser natural de um relacionamento com o Senhor. Né? Sim, dá pra avançar. Pra gente fechar aqui, né? A gente tá falando demais, né, irmãos? Não sei se o Rafa quer falar mais alguma coisa sobre essa importância, né, da frutificação. Não, é isso mesmo. Tendo que realmente vai acontecer. Tem como. A pessoa às vezes não tá nem ligado mais a Cristo. Tá achando ali que aquilo que tá alimentando ela, as reuniões, tá adiantando alguma coisa, mas às vezes não é nem tá mais ligado, já acordou nada, né? Sim. E
Pra gente fechar aqui, queria fechar com um texto. Cara, que esse texto pra mim, assim, quando a gente fala de frutificação, né, todos esses assuntos que a gente conversou aqui, cara, esse aqui é o texto que pra mim ele fecha assim com chave de ouro, que é o texto de João 15:8, né? João 15:8 que diz assim, ó: Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então você vê que uma vida frutífera, ela não vai só assim mostrar, revelar Jesus à sociedade, as pessoas vão perceber que de fato nós somos cristãos verdadeiros e tal. Mas cara, o mais importante é que uma vida frutífera, ela glorifica a Deus, cara. Indiferente do que acontecer, cara. Indiferente do que acontecer, uma vida frutífera glorifica a Deus, cara. E qual que é o nosso alvo, cara? Nosso alvo é glorificar a Deus, cara. Que Deus ele seja glorificado nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que a nossa vida, cara, ela glorifique a Deus. Então, acho que isso é o mais importante de tudo que a gente conversou, cara. Tem vários aspectos importantes aqui, mas esse assim, cara, acho que isso aqui é o que dá liga em tudo. É o que é a cereja do bolo, cereja né, do cara? bolo, É a cereja do bolo, porque, cara, nosso alvo como discípulos de Jesus, cara, é glorificar a Deus. É que Deus seja glorificado, cara, na nossa vida, através de nós, que as pessoas possam ver Deus, possam ver a glória de Deus. E aqui, cara, os nossos frutos fazem isso, né? Nossos frutos revelam o Senhor. Então, só pra gente fechar aqui, né, esse assunto, louvar a Deus pela vida de vocês. Queria encerrar o assunto, né? E encerrar orando também. Encerrar orando por nós, pela vida da igreja, pela nossa vida pessoal, né? Para que a gente possa buscar, né, sermos cristãos frutíferos, né? Sermos pessoas que deem frutos em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Frutos de arrependimento, né? Frutos, a questão dos frutos dos lábios que confessam o Senhor. Confesso que isso mexeu muito comigo, assim, né? A questão da gente sempre ter, né, uma linguagem de gratidão, uma linguagem de louvor, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Cara, a gente vive de fato num mundo caído. A gente vive num mundo que tem para onde melhorar, só tem para onde piorar, né? As coisas só vão mudar quando Jesus reinar, né? Quando novos céus e nova terra serem aí formados, né? Então, nossa esperança. Então é importante, cara, a gente tem sempre essa linguagem de louvor, de gratidão a Deus, contentamento, né? Vamos orar? Queria orar por você, queria orar por nós, né? Estamos todos juntos aqui nesse barco. Eu sei ainda, avaliando aqui nessas coisas, o tanto que eu preciso ainda frutificar, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, né? E eu quero ser uma pessoa frutífera, eu quero buscar o Senhor, que o Senhor ele possa, né? O meu relacionamento com ele possa gerar fruto. Bem, vamos orar? Santo Deus e Pai, Pai, nós queremos te louvar, Pai, queremos engrandecer o seu nome, Pai. Pai, tudo vem de ti, Pai, tudo é para ti, Senhor. E nós queremos aqui, Pai, colocar diante do Senhor o nosso coração, Pai. Sim. Pai, o Senhor, Pai, a tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, Pai, mas o Senhor, Pai, escolheu cada um de nós, Pai, para que a gente vá e dê muitos frutos e os nossos frutos eles permaneçam, Senhor. Sim. Pai, mas a tua palavra também diz, Pai, que sem o Senhor, Pai, Pai, nada podemos fazer. Não podemos dar frutos, ó Pai, de nós mesmos, ó Pai. Os frutos, eles são consequências, ó Pai. Ele é o resultado, Pai, de um relacionamento contigo, Pai. Um relacionamento intenso, Pai. Um relacionamento de unidade, Senhor. Pai, eu quero orar aqui, Pai, para que nós tenhamos sede, Pai, e fome, Pai, da Tua presença, Pai. Se tem algum irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que está desanimado, Senhor, que se identificou em algum desses frutos e olha e fala assim, cara, eu preciso frutificar. Pai, que ele tenha sede e tenha fome, Pai, de um relacionamento intenso contigo, Pai. Um relacionamento, Pai, maduro, Senhor. Pai, que ele seja, Pai, despertado, Senhor. Que ele seja gerado no coração, Pai, dos nossos irmãos, Pai, uma paixão pelo Senhor, Pai. Pai, nós queremos sim, Pai, ser pessoas frutíferas, ó Pai, para que as pessoas, ó Pai, reconheçam o Senhor, Pai, para que as pessoas possam crer no Senhor, Pai, que elas possam ver em nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai,
tudo aquilo que o Senhor está produzindo, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a dar frutos, ó Pai. Não queremos assim, Pai, ser como esse verso 2 de João 15, Pai, que diz que todo ramo ligado a Ti, Pai, que não dá fruto, Pai, o Senhor corta, Pai. Pai, nós não queremos ser cortados, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a frutificar, Senhor. Precisamos do Senhor, ó Pai. Carecemos do Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencendo, Pai. Dia após dia, Pai. Daquilo que precisamos melhorar, Pai. Da onde precisamos, ó Pai, ir um pouco mais além, Pai. Sim, aonde Senhor. precisamos, ó Pai, nos esforçar, Sim, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia esteja sobre nós, Pai. Em nome Sim, de Deus, em Jesus, nome de Pai. Jesus. Nós Te louvamos por este tempo aqui, Pai. Te louvo pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Que nós possamos ser, Pai, pessoas frutíferas, ó Pai. Sim, Deus. Uma igreja frutífera, Senhor. Sim, Em Pai. nome de Jesus, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai. Te bendizemos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja. Fiquem aí na paz de Jesus. Quero deixar aqui um feliz Dia dos Pais, né? A todos os pais aí. Vocês possam ser renovados, fortalecidos no Senhor. Amém. Até mais, igreja. Amém.